Bom dia, amados. Que Deus nos abençoe em nome do Senhor Jesus. E nós hoje vamos dar início ao nosso estudo de Atos dos Apóstolos. Não vou poder dar todos de uma vez, porque o livro é grande, existem muitos eventos ali, muitas situações que nós não podemos deixar de falar, não podemos deixar de estudar. E por aula, por vídeo, com certeza não tenho como dar todos de uma vez. Então, nós vamos falar de Atos aos pouquinhos, ok? Então, o versículo-chave desse livro é: permanecer em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. Foi o que o Senhor Jesus falou para os seus discípulos, né, antes da sua ascensão. Ele disse: olha, não façam nada, ficam parados aí em Jerusalém e esperem a promessa de Deus, que é o batismo com o Espírito Santo, que foi prometido pelo profeta Joel lá no Antigo Testamento. Então, o Senhor, ele fala sobre isso e dá essa ordem para os discípulos, que eles não façam nada, que eles permaneçam ali até o dia de Pentecoste. Então, o período apostólico, né, o período dos apóstolos, ele se estendeu por 70 anos, desde da ascensão de Jesus até a morte do último apóstolo, que foi João. Todos os apóstolos foram martirizados. João, ele morreu de morte natural. Ele foi preso, né, foi levado preso, passou a sua vida toda, né, presa na ilha de Patmos, e lá onde o Senhor Jesus revelou para ele os finais dos tempos, tudo que iria acontecer no futuro, né? O Apocalipse, ele foi escrito pelo apóstolo João. Então, esse período durou do ano 30 ao 100 depois de Cristo, o período que os apóstolos ali viveram, né? Expandiram o Evangelho. Durante esse período, muitos eventos e transformações importantes ocorreram. Quais foram eles? Bom, a destruição de Jerusalém, inclusive o templo. Essa destruição, o Senhor Jesus, ele profetizou para seus discípulos, né, o que aconteceria. Ele diz: olha, está vendo? Essa construção não vai ficar pedra sobre pedra, tudo vai ser destruído. Por que o Senhor Jesus permitiu que o templo de Jerusalém fosse destruído e nunca mais o templo voltou a ser construído novamente? Por quê? Porque o templo de Jerusalém representava ali o quê? Eles iam ali no templo para adorar ao Senhor, certo? Ali existia a Arca da Aliança e somente no Santo dos Santos entrava o sumo sacerdote para fazer expiação pelos pecados, onde havia o sacrifício dos animais, né? E o Senhor Jesus, ele profetizou, disse que aquele templo ia ser destruído, porque após a sua morte e ressurreição, um novo templo iria ser construído, mas não um templo de pedras, de construção física, mas um templo espiritual para a habitação de Deus em espírito, que seria o nosso coração. O Espírito Santo habitaria no coração do homem e esse coração seria o templo do Senhor. É um templo vivo, um templo que se move, que vai a todos os lugares. Você é um templo do Espírito Santo. Então, Deus, a presença de Deus não se limita mais ali na Arca da Aliança, naquele pedacinho ali, naquele santo lugar, apenas para os sumos sacerdotes, não. Hoje a presença de Deus, ela é expandida para nós, né? Nós somos o templo de Deus através do seu Espírito. Por isso que aquele templo, Deus permitiu que fosse destruído para nunca mais ser construído. Porque o templo que seria construído seria o templo espiritual para a habitação de Deus no Espírito. Outro fato importante foi a superação do judaísmo pelo cristianismo. Na época, o que prevalecia era o quê? O judaísmo, né? Aquelas práticas judaicas. Ela seria o quê? Superada, tá? Pelo cristianismo.
a adoração em espírito, substituindo os rituais da lei de Moisés, como eu já falei sobre a destruição do templo. Então, hoje nós adoramos a Deus em espírito, né? Através do Espírito Santo em nós. Isso substituiu aqueles rituais de sacrifício de animais, né? Todos aqueles rituais da lei foi o quê? Substituído, porque Jesus cumpriu toda a lei. Então, Jesus foi o sacrifício único e definitivo. Então, através daquele sacrifício de Jesus, nós passamos a ter acesso à presença de Deus. A expansão do cristianismo por todo o Império Romano, apesar da tremenda e constante oposição. O Império Romano, junto também com alguns judeus, eles levantaram sempre grandes oposições, grandes perseguições ao cristianismo, a todos aqueles que pregavam a sua fé em Cristo. Mas com toda essa perseguição, quanto mais os cristãos eram perseguidos, mais o cristianismo se expandia, mais o cristianismo crescia, porque era o Espírito Santo que estava movendo, era a era do Espírito que estava ali movendo esse crescimento. A bênção universal substituiu aquele exclusivismo do judaico, dos judeus. A bênção não seria mais para aquele povo, né? Somente para aquele povo judeu. Não, ela seria também ampliada para os gentios que somos nós, né? Ela deixou de ser aquela bênção de pertencer a Deus, de ser povo de Deus, deixou de ser daquela esferazinha restrita da nação de Israel para uma esfera universal, para todos os que crescem em Jesus Cristo. O testemunho de Deus neste mundo sendo substituído de uma nação terrena, que era Israel, para um corpo espiritual, que seria a igreja. Hoje, amados, nós temos uma responsabilidade muito grande. Por exemplo, aquele povo de Israel, eles tinham uma responsabilidade, certo? Qual era a responsabilidade deles? Testemunhar Deus. Deus escolheu aquele povo para aquele povo servir de testemunho para todas aquelas nações em volta, para que todos vissem o Deus daquele povo, a moralidade que aquele povo exercia, né? Os costumes daquele povo ia ser exemplo, né? E o povo de Israel falhou realmente. Porém, nós hoje, como corpo espiritual de Cristo, nós servimos de testemunho de Deus. Então, a gente tem que ter muito cuidado, amados, porque os olhos do mundo estão fitos em nós. Você vê que as pessoas do mundo podem fazer o que fizer, ninguém critica. Mas vai um cristão falar um palavrão, vai um cristão discutir com alguém, vai o cristão fazer algo errado, que o que acontece? Ah, mas ele é da igreja. Ou ele não é crente? Nós somos realmente... como é que eu vou dizer? Nós somos o alvo do mundo. O mundo olha para nós, né? E por essa razão nós temos que dar testemunho do caráter de Deus. Precisamos buscar isso de Deus, ok? A proclamação de um Cristo crucificado ao invés de um rei messiânico. Então, esse período apostólico, eles proclamaram aquele Cristo crucificado, não mais aquele rei esperado. A redação de todo o conjunto escrito que compõe o Novo Testamento, isso também nós temos graças ao período apostólico, graças aos apóstolos. Se hoje nós temos a Bíblia, amado, nas nossas mãos, mostrando ali, relatando todos os atos de Jesus, o Novo Testamento, graças, né, à ação desses apóstolos, à ousadia desses apóstolos que deixaram ali tudo escrito para nós. Então, o livro de Atos, ele é a continuação dos evangelhos. O que Jesus começou a fazer lá nos evangelhos, né, o Espírito Santo continuou fazendo por meio dos seus discípulos, como registra o livro de Atos.
Então, lá quando a gente lê João, Lucas, Marcos, nós vemos o quê? Os atos de Jesus, certo? E isso não parou ali. Quando Jesus subiu aos céus, ele deixou a ordem para que os discípulos continuassem aquela obra que ele veio fazer, continuasse dando testemunho do Senhor Jesus. E isso só foi possível por meio do Espírito Santo que o Senhor enviou depois que ele subiu aos céus. Foi através do Espírito Santo. Então, o livro de Atos, ele é uma continuação, tá, dos evangelhos. Os evangelhos, eles mostram o Salvador crucificado e ressuscitado. Já o livro de Atos, ele vai nos mostrar o Senhor exaltado e triunfante, já nas alturas, já sentado à destra de Deus, né? já intercedendo por nós lá junto ao Pai. O principal evento do livro de Atos é a descida do Espírito Santo no dia de Pentecoste. O que era o Pentecoste? O Pentecoste, ele era a festa da colheita, que ocorreria na época da ceifa do grão. Era 50 dias após a Páscoa. Então, essa festa era uma festa em Jerusalém que reunia judeus de todos os lados, reunia povos de todos os lados que vinham para Jerusalém para ofertar a Deus as primícias da sua colheita. Eles plantavam e no mês da colheita eles iam e recolhiam as primícias e ofertavam isso a Deus. Isso em adoração a Deus, em gratidão a Deus por aquela colheita, porque eles sabiam que quem fez crescer, quem deu a colheita para eles foi Deus. Então, essa festa era uma vez por ano, chamava-se Pentecoste, era a festa da colheita. E nesse dia, né, Deus escolheu para a descida do Espírito Santo na terra. Está lá em Atos, capítulo 2, né, o versículo de 1 ao 4. Diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falassem. Amados, uma coisinha que eu quero explicar assim, muito rapidamente para vocês. Essas línguas estranhas que aqui, a descida do Espírito Santo, aqui que Lucas relata no livro de Atos, não é a língua dos anjos, aonde você glorifica a Deus através de um dom que o Espírito Santo te dá, como é o dom de cura, vários dons de ensinar, né? Vários dons que existem, que o Espírito Santo nos dá. Esse falar em línguas aqui, nessa situação, nesse momento de Pentecostes, que marcou a descida do Espírito Santo, não era essa a língua dos anjos, mas sim a língua dos seus próprios idiomas, porque ali existiam pessoas que falavam línguas diferentes, como nós falamos português, os americanos que falam inglês, os argentinos que falam espanhol, cada um fala a sua língua, né? E ali, naquele momento, todos começaram a falar nos seus próprios dialetos. Vocês podem confirmar isso, continuando a ler esse capítulo, tá? Até o versículo 13, aqui Lucas vai falar que eles estavam falando nos seus próprios dialetos, nas suas próprias línguas, só que todos ali entendiam que eles estavam glorificando a Deus, exaltando a Deus nas suas próprias línguas, porém, todos entendiam. Para vocês entenderem, era um Babel ao contrário. Quando a Torre de Babel, lembram que nós aprendemos no Antigo Testamento,
os judeus eles estavam construindo uma torre para se igualar a Deus, para chegar até os céus, e aí Deus confundiu a linguagem deles, colocou cada grupo ali falando um tipo de línguas e dispersou eles. Ali era o contrário. Ao invés de Deus distribuir ali as línguas diferentes, eles não se entenderem mais, naquele momento ali do Pentecoste, Deus fez com que eles falassem as suas próprias línguas, mas todos entendiam o que um estava falando, porque todos glorificavam a Deus ali na língua que Deus deu a eles ali, o entendimento, que não é a língua dos anjos. Ali foi o batismo com o Espírito Santo, mas não era marcado pelo falar em línguas, porque o falar em línguas é um dom. E nem todos que são batizados com o Espírito Santo têm o dom de falar em línguas. Muitas pessoas não falam em línguas e nem por isso elas deixam de ter o Espírito Santo. Por quê? Porque no momento em que você é convencido do seu pecado, você não é convencido do seu pecado por você mesmo. É o Espírito Santo que habita em você que vai te convencer dos teus pecados, da justiça de Deus e do juízo. Ali você recebe o Espírito Santo. O falar em línguas são dons que você vai buscar de Deus depois, mas não marca o batismo, tá? Com o Espírito Santo. Se vocês tiverem dúvidas sobre isso, se eu não estou aqui me explicando muito, porque o nosso tempo é curto, vocês podem me procurar no particular, que eu vou explicar para vocês melhores, ok? Então, a descida do Espírito Santo, ela foi fundamental para a vida dos apóstolos. Trouxe poder, autoridade, intrepidez, sabedoria e tiveram ousadia para testemunhar Jesus diante das autoridades. Eles tiveram ousadias para pregar as boas novas da salvação a partir de Jerusalém até indo até os confins da terra, mesmo em frente a grandes perseguições. Foi o Espírito Santo que deu isso a eles e hoje não é diferente, né? A sabedoria, a autoridade, a intrepidez que nós temos para testemunhar Jesus não é por nós mesmos, é pelo Espírito Santo que habita em nós. Então, antes do dia de Pentecoste, havia um tempo de espera. Lembra que eu falei logo no início? 40 dias entre a ressurreição e a ascensão de Jesus, certo? E mais 10 dias entre a ascensão de Jesus e o Pentecoste. Então, o Pentecoste aconteceu 10 dias depois que Jesus subiu aos céus. Nesse período aqui de 10 dias, o Senhor disse o que para eles? Não façam nada, né? Fiquem em Jerusalém, até que vocês recebam a promessa, tá? Durante esses 50 dias de espera, os discípulos não permaneceram inativos, tá? Pelo contrário, como eles esperaram após a ascensão de Jesus, o dia de Pentecostes. Durante esses 50 dias, tá? Desde que Jesus morreu, os 40 dias que Jesus andou com eles estavam esperando a promessa, certo? 10 dias, quando Jesus subiu aos céus, Jesus falou, olha, vocês vão receber a promessa que está lá marcada em Joel, né? Está escrito no livro de Joel, vocês vão receber o poder vindo do alto. Esperem. Então, esses 10 dias a mais que eles esperaram, eles não esperaram inativos, amados. O que eles fizeram? Está lá em Atos 1, de 1 a 14. Quer ver? Alguns versículozinhos diz assim, olha, quer ver? Deixa eu ver. Então, versículo 6. Então, o que estavam reunidos lhe perguntaram. Não é esse, desculpa. Diz assim, olha só, vou ler todos os versículos. Escrevi o primeiro livro a Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar, até o dia em que, depois de haver dado o mandamento por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas.
A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhe durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Aí lá no versículo 12, diz assim, então, aí do versículo 6 até o 11, nós vamos ler que Jesus foi elevado às alturas à vista de todos eles. E no versículo 12 diz assim, que eles voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como uma jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniram alguns dos discípulos, que estão escritos aqui. Todos estes perseveraram unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com o irmão deles. Então, Jesus, nesse tempo que esperou a promessa de Deus, eles não ficaram inativos. Eles esperaram como? Com orações, com estudos da palavra. Ali eles sentavam para estudar as escrituras. Ali eles adoravam, ali eles oravam incessantemente. Amados, hoje a igreja já tem o Espírito Santo, porque aquele ato da descida do Espírito Santo foi único, foi uma única vez. O Pentecoste aconteceu uma única vez. O Espírito Santo veio e habitou na terra e habita até hoje através de nós, dos cristãos. Então, hoje nós, a Igreja de Jesus, já temos o Espírito Santo. Porém, nós esperamos também uma promessa. E qual é essa promessa? A volta de Jesus. E como que nós devemos esperar essa promessa? Como os discípulos esperaram, ocupados com a palavra, com o partir do pão e com a oração. Nós temos que esperar essa promessa de Deus, a sua volta, a volta de Jesus. Realmente, ocupados com a palavra de Deus, como nós estamos fazendo aqui, tá? Com o amor ao nosso próximo, dividindo aquilo que nós vemos o nosso próximo precisar e com muita oração. Aqui nós vamos terminar essa primeira parte. Ficam com Deus, que Deus abençoe vocês, um bom estudo, que Deus abra a mente e o entendimento de vocês, tá? Para que vocês cresçam na graça e no conhecimento do Senhor. Ficam com Deus, que Deus abençoe vocês assim de uma forma muito especial.